Dr. Pet, conta qual que é o seu segredo. Que petisco que você usa nos treinos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto nas minhas mídias sociais, quanto nos eventos que eu participo. E eu sinto decepcionar vocês, mas a verdade é que não existe um petisco mágico para o pet obedecer. Tudo depende da vontade e do apetite do seu pet na hora do treino. Outra dúvida que eu recebo muito é sobre como usar os petiscos no dia a dia e a quantidade que a gente pode dar para os pets sem prejudicar a saúde deles. Ou seja, é um assunto que as pessoas se interessam demais. Por isso eu vou dar agora 3 dicas sobre petiscos que vão te ajudar bastante nessa questão. Anota aí. Dica 1. Até 10% das calorias da alimentação diária você pode dar em petisco. Ou seja, 90% da alimentação precisa ser corretamente balanceada. Lembrando que os alimentos como uva, chocolate, cebola são proibidos, mesmo se você seguir essa recomendação de 10%. Dica 2. Aproveite para recompensar os bons comportamentos. Assim, o cachorro vai valorizar bastante os petiscos. Por exemplo, quando o seu pet não latir para a campainha. Dica 3. Em situações mais desafiadoras e com mais estímulos, escolha um petisco mais irresistível, como carne assada. Já em casa, por exemplo, a ração pode funcionar muito bem como petisco. Caso você queira ou precise dar mais petiscos, você pode escolher alguma coisa com menos calorias, como, por exemplo, o chuchu, que é uma boa opção. E se você não quiser melecar a mão ou deixar petiscos em potes estratégicos pela casa, por exemplo, para recompensar o xixi no lugar certo, o ideal é escolher bifinhos ou biscoitos feitos para cães, na quantidade recomendada, é claro. Quer entender melhor sobre essas dicas e saber melhor sobre as melhores formas de oferecer petisco para o seu cachorro? Então continua aqui comigo. E para nos ajudar e trazer as evidências mais atualizadas sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. Márcio Bruneto, que é um veterinário especialista em nutrição de cães e gatos e também um parceiro nosso. Você dá algum tipo de petisco para o seu cachorro? Eu tenho quase certeza que a resposta é sim. Tô certo? É comum as pessoas sentirem um prazer em dar as coisas gostosas para o pet. É como uma forma de afeto. E os cães, que não são nada bobos, percebem isso e dão um jeitinho de pedir mais. Afinal, é instintivo eles lutarem e quererem comer mais. E tudo bem dar petisco para os cachorros? Tudo bem, mas a gente tem que ter cuidado com a qualidade e a quantidade de petisco. Porque às vezes a gente erra a mão e acaba dando demais, e aí o sobrepeso pode prejudicar a saúde do cachorro. Ou então você pode dar algum tipo de petisco que faça mal para o pet, como, por exemplo, abacate ou uva. Inclusive, eu publiquei recentemente um vídeo sobre esse assunto no meu canal. Nele eu explico a importância de deixar o pet no score ideal, ou seja, no peso mais saudável para ele. Isso ajuda o cachorro a ter uma maior longevidade, saúde e qualidade de vida. Se você quiser assistir, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela. E outra coisa sobre os petiscos, a gente precisa pensar também no comportamento do pet. Se ele ficar ganhando alimentos extras o tempo todo, nos momentos em que você precisar recompensar o bom comportamento, você já vai ter ultrapassado a quantidade diária que você poderia dar de petiscos não balanceados. Ao longo da minha carreira como especialista em comportamento animal, eu já treinei muitos animais com problemas de comportamento sérios. E grande parte do sucesso em resolver esses casos foi pelo uso inteligente dos petiscos. Esse foi o caso do Golden Leleco, que eu treinei para um quadro do Desafio Pet, no programa da Eliana.
ele tinha possessividade com ossos e outros objetos, e era bem possessivo. Eu cheguei até levar uma mordida dele, que eu tenho a cicatriz até hoje. Eu precisei regular a alimentação dele para que ele tivesse mais apetite e comecei a usar os petiscos para treinar comandos básicos e mostrar para ele que ele ganhava coisas muito legais quando as pessoas se aproximavam. E não ao contrário, essas pessoas não iam tirar o que ele já estava comendo. Foi um processo bem demorado, mas no final ele ficou bem mais tranquilo com a presença da família quando ele estava com alguma coisa muito valiosa, como osso. Porque ele sabia que ele ia ganhar petiscos e que ninguém ia tirar o osso dele. Mas é claro que mesmo em casos extremos como esse, a gente precisa tomar cuidado para não desbalancear a dieta do pet e prejudicar a saúde dele. Então, algo que ajuda muito é seguir a convenção de usar só 10% no máximo das calorias diárias em petisco. E para me ajudar a explicar isso e esclarecer as principais dúvidas sobre petiscos para cachorro, eu vou conversar com um super especialista no assunto, o Dr. Márcio Brunetto. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, com você? Tudo jóia. Bom, mais uma vez aqui, a gente quer contar aqui com a sua sabedoria, né? Então, primeiro eu queria que você contasse pra gente que história é essa dos 10% da alimentação diária do cachorro pode ser desbalanceada. Então, pode ser, por exemplo, com petisco. Da onde que vem isso? O que isso significa? Bom, essa estimativa ou essa quantidade permissiva, né, de calorias provindas a partir de um alimento não balanceado, elas foram estabelecidas pelo Guidelines de Avaliação Nutricional da Associação Mundial de Medicina Veterinária, né, desde 2011, né, quando a avaliação nutricional passou a ser considerada aí o quinto sinal vital, né, que todo médico veterinário, né, ele precisa avaliar durante uma avaliação clínica, né, uma avaliação física de um cão ou gato. E, basicamente, os estudiosos, né, os pesquisadores que montaram, né, que publicaram essas guidelines, eles entendem que uma variação aí de 10% é permissível, né, uma vez que, geralmente, os alimentos completos e balanceados, eles trabalham com teores, às vezes, bastante acima, né, ou às vezes um pouco acima do que o animal precisa, dependendo do nutriente em questão. Márcio, para facilitar para as pessoas, a gente poderia fazer uma tabelinha vamos dizer assim, do peso do cachorro e mais ou menos quanto que ele poderia comer de cada tipo de petisco. Correto ou não? Correto, isso é possível. Se você tem nessa tabela, né, a estimativa da necessidade energética diária do animal e você também consulta uma fonte, né, que te passe uma informação segura de estimativa média, né, de quilocalorias que aquele alimento ou aquele petisco possui por grama ou por 100 gramas, você consegue estabelecer uma tabela de ingestão diária. Márcio, em relação ao tipo de petisco que a gente poderia dar, existem uns alimentos que não devem ser dados nem na quantidade correta, né? Nem na quantidade que daria aquelas calorias. Quais seriam, por exemplo, esses alimentos que seriam proibidos, que seria melhor não dar para o cachorro nunca? Bom, para quem gosta de ler, né, para quem gosta de estudar, no manual da FEDIAF, que é a Federação Europeia de Recomendações Nutricionais aí para cães e gatos, que atualiza todos os anos, eles têm, né, um capítulo lá específico sobre alimentos tóxicos, né, para cães e gatos. E dentre os principais, os que a gente tem mais evidência é a questão da uva, né, esse é um ponto sobre que os autores apontam, né, de relatos de casos de doença renal aguda ou insuficiência renal aguda relacionada à ingestão de uva, tanto na forma de fruta como uva passa. Então, esse seria um alimento que não deve ser incluso, né, no cardápio do pet.
O chocolate, né, é outro alimento que tem várias evidências aí mostrando que, dependendo do tipo de chocolate, nós podemos ter mais ou menos, né, quantidade de uma substância alcaloide chamada teobromina, que os pets, eles não têm uma habilidade como ser humano para fazer seu metabolismo, né? Então, esse alimento também seria excluído, deve ser excluído, a menos que seja um alimento, um chocolate específico para pet, né, desprovido aí da teobromina que eu comentei. Outro ponto é a questão do alho e da cebola, né, embora existem algumas informações, né, na literatura que mostram que, às vezes, dependendo da dose, isso é permissivo. A gente não pode esquecer que alguns animais podem ser mais sensíveis, né? E às vezes, se você oferece esse tipo de alimento na forma de condimento, tempero ou algo assim, aquele animal ele pode ter alguma consequência. Então, seria aí o terceiro exemplo de alimento tóxico que nós temos mais evidência: alho e cebola, ou componentes da família da cebola, do alho, que contém alicina na sua composição. E, claro, nós temos algumas evidências não tão fortes quanto esses três principais exemplos, que seriam a questão das macadâmias, por exemplo, alguns relatos de carambola, né, de também produzir lesão renal, então seria contraindicado. E tem também a questão do abacate e da maçã, né? No caso, a semente da maçã, que poderia ter algum envolvimento, mas com pouca evidência. Então, esses talvez seriam os principais exemplos. E, Márcio, e em relação aos alimentos que você poderia sugerir para as pessoas darem como petisco, além dos petiscos comerciais? E tudo bem da gente dar, por exemplo, carne desidratada ou grelhada? Tudo bem, né, Alexandre, dentro desse princípio aí que nós comentamos no início, sobre a questão de não ultrapassar os 10% das calorias diárias. Então, não haveria problema, salvo, claro, por exemplo, eu não vou oferecer carne pensando num animal que tenha, por exemplo, doença renal crônica, né? Se ele tiver, por exemplo, sendo manejado com um alimento coadjuvante, já com indicação de um alimento coadjuvante para doença renal crônica, esse não seria o melhor petisco, principalmente porque a carne, né, ela pode ter na sua composição o fósforo, que seria o principal elemento aí que nós temos que fazer restrição quando se trata de um animal que tem doença renal crônica. Então, esse seria um exemplo prático, né? Às vezes, eu posso ter, né, o tutor, ele pode ter em casa um cão ou um gato que é cardiopata, que ele já tem uma cardiopatia avançada que resulte, por exemplo, em insuficiência cardíaca congestiva, e esse caso ele já teria, por exemplo, indicação de ingerir um alimento com menos sal. E aí, dependendo do teor de sal desse petisco, né, no caso a carne ainda desidratada, por exemplo, estou supondo, né, eu não sei, a gente tem que ver o que nós temos de informação desses produtos no mercado, mas se ele tiver alto sódio, ele seria contraindicado. Então, sempre a gente tem que estar atento em relação a esses casos específicos. Agora, em se tratando de um cão ou gato adulto, né, até mesmo filhote mais saudável, não tem problema fazer essa substituição. Então, os produtos carnos, os legumes, né, as frutas, com exceção dos exemplos de alimentos tóxicos que nós citamos anteriormente, eles podem ser utilizados sem problema. De um modo geral, eles são seguros. Principalmente no caso de cães, né, que gato acaba sendo bem mais seletivo. Então, a gente diminui aí o número de possibilidades de petiscos para gatos quando comparado com cães, né? Geralmente, gatos, eles vão aceitar mais carne, peixe, né? Mais produtos carnes. Os cães, eles aceitam muito bem frutas e legumes também. Você falou ali sobre o sal sendo contraindicado para determinadas situações.
Em situações em que os cachorros estão saudáveis, os gatos estão saudáveis, tem algum cuidado, tem algum problema se por acaso a carne tiver salgada para um ser humano, como se ela tivesse sido temperada com sal para um ser humano, é problemático para o cachorro ou para o gato ser usado como petisco? Sendo esporádico, não, né? Aí, claro, a resposta para essa pergunta, ela seria dependente da quantidade de sal que teria ali. Mas considerando um alimento não muito salgado, né? Pensando no que a gente usa para o nosso paladar, para o cão e para o gato, de um modo geral, eles são bem mais tolerantes ao sódio do que nós, né? Então, se o cão e o gato, eles são saudáveis, eles conseguem fazer o balanço desse elemento, né, do sódio, excretando mais pela urina e bebendo mais água, obviamente. Bebendo mais água e excretando mais pela urina. Então, a princípio, não seria problema. Entendi, então, que é mais problema para a gente do que para eles, né? O excesso de sal. Exatamente. Tá? Para animais saudáveis. É interessante. E, Bruneto, em relação à salsicha, muitos treinadores no Brasil e nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, eles gostam de pegar salsicha, eles cortam em rodelinhas, né? E dão. Qual que é o problema? Tem algum problema? Você acha que é um alimento indicado? Eu acho que a questão da salsicha cai sempre na polêmica dos corantes, né? Porque a salsicha, geralmente, principalmente pensando aquela que a gente compra, que é toda laranja por fora, né? Você tem uma quantidade maior de corantes ali fazendo a composição desse alimento. Mas esse é um aspecto que a gente sempre comenta, né? Tipo, nós temos poucas evidências, né, que demonstram que corantes sejam maléficos para pets. De um modo geral, os corantes que são utilizados na indústria de pet food, por exemplo, eles são os mesmos utilizados na indústria alimentícia humana, tá? E, até onde se sabe, esses corantes, eles foram aprovados para uso na alimentação humana, tá? Então, se vocês forem, por exemplo, fazer uma busca, né, de trabalhos que apontem o potencial de toxicidade ou evidências que demonstrem que isso é maléfico para pets, nós não temos. É claro que a alimentação de pets, ela segue a mesma tendência que a alimentação humana. O que as pessoas saudáveis hoje buscam mais? Tudo que tem o apelo de ser mais natural. E quando nós falamos em natural, automaticamente os corantes sintéticos, eles não se aplicam, né, ao conceito de alimentos ou aditivos, né, ou ingredientes naturais. Então, a questão da salsicha teria só esse ponto, né, mas que, com as evidências que nós temos até o momento, isso não seria problemático. Nos Estados Unidos também é muito comum as pessoas darem pasta de amendoim. Tem alguma restrição, alguma consideração? O peanut butter, né, que eles colocam dentro dos Kongs, dos brinquedos e tal, é muito comum. Ou para dar remédio. A única questão, Alexandre, é que o amendoim, a pasta de amendoim é muito calórica, né? Então, se você trabalha dentro do conceito dos 10%, tá tudo certo, né? O que nós temos que considerar sempre que o amendoim, ele é um alimento que pode ter uma concentração alta de micotoxinas, né? Então, essa seria talvez a principal limitação, a mesma que nós temos que cuidar em relação à nossa alimentação. Então, se o amendoim, obviamente, ele foi, né, obtido, né, processado de forma adequada, tomando-se o cuidado, né, de você respeitar essa questão dos limites permissíveis de micotoxinas, ele é um alimento seguro para o ser humano, embora calórico, né? E esse mesmo cuidado a gente tem que ter para o pet. Então, essas seriam as duas principais ressalvas em relação à pasta de amendoim. O conteúdo calórico, que a gente resolve, né, fazendo o controle da quantidade, e a questão das micotoxinas, que se o produto for bom, de uma empresa conhecida, né, nós esperamos que ele seja seguro. Muita gente fala desses ossinhos de couro, né? Ou que eles são muito processados, ou que eles provocam, ou tem o risco do animal engasgar. Esses ossinhos de couro que tem
tem os nozinhos na ponta, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Deve dar, não deve dar, é perigoso? Olha, se você considerar aqueles ossinhos maiores, que eles são mais cartilaginosos, as chances do animal se engasgar, elas são menores, né? Por outro lado, existe a polêmica do processamento para torná-los tão brancos, né? Então, teoricamente, o PET ele pode estar fazendo ingestão aí de uma quantidade maior de produtos químicos que foram utilizados para aquela matéria-prima chegar naquela coloração tão esbranquiçada, tá? Então, se a pessoa tem medo, né, ou se ela prefere não dar pela questão de ser algo mais químico, a gente recomenda que não ofereça. Dentro dessa pegada do mais natural, nesses casos, melhor não oferecer. Agora, se a gente partir para o lado da literatura científica, nós não temos nenhum estudo que demonstre, de fato, que eles têm uma alta concentração de produtos químicos e que isso possa trazer consequências relacionadas se consumidas em longo prazo. Esse é um estudo que ainda precisa ser feito, né? Eu não estou afirmando que eles são seguros, mas eu tenho certeza que não há nenhum estudo, né, que tenha mostrado o contrário. Então, na dúvida, o que a gente sempre passa para os tutores é, se você acha que é melhor não dar, não dê, ele vai viver bem sem, né? Se a pessoa realmente quer dar, ok, né? Mas fica aí a dica de ficar sempre em observação. Os palitinhos, talvez, eles tenham um risco maior do animal se engasgar, né? Então, aí nesse caso, principalmente cães menores, aí nós recomendamos que não seja oferecido. E esses ossos, embora são chamados de ossinhos, eles são calóricos, né? Eles são calóricos, mas sabe que nós temos poucas informações em relação ao real conteúdo calórico desses alimentos, porque nós não sabemos o quanto eles são digeridos, né? E como nós sabemos que as calorias que o animal de fato vai aproveitar, o organismo vai utilizar, que quando a gente estuda lá, a gente determina a energia metabolizável do alimento do petisco, nós temos poucas informações sobre. Então, a princípio, a gente sabe que tem calorias ali, mas não sabemos quanto. Porque a grande dificuldade você pode fazer uma estimativa, né, em bomba calorimétrica, por exemplo, para chegar no valor de energia bruta. Mas para a gente, de fato, chegar na energia metabolizável, que é o que realmente o animal absorve e utiliza, nós teríamos que fazer um ensaio de metabolismo. Mais uma dúvida em relação ao fígado. É muito comum, principalmente handlers em exposição, eles usam fígado para o cachorro vir atrás e passar na frente do juiz e tudo mais, e tem adestradores que também gostam de usar pedacinhos de fígado para o cachorro. Tem algum cuidado em relação a isso? O principal cuidado que eu diria é que o fígado seja cozido. Tá. Essa é a principal preocupação, né? Porque a gente sabe que o fígado, tanto humano quanto animal, ele é um órgão central do metabolismo, né? Então, ele vai ter ali na sua constituição substâncias, né? Porque já foi determinado aí que no fígado ocorre pelo menos 1.500 reações bioquímicas diferentes. Então, se o animal, por exemplo, ingere algo, né, tóxico, a probabilidade, né, de forma crônica, a probabilidade de se acumular no fígado é grande, porque ele acaba sendo aí, né, um órgão de armazenamento também. E, além disso, nós sabemos que alguns parasitas, né, podem, né, se alojar ou serem, né, encontrados no fígado, como, por exemplo, nos bovinos, existe a fascícula hepática, né, que é um parasita de fígado. Então, quando você cozinha, você está eliminando, né, ou amenizando consequências relacionadas a parasitas e também substâncias tóxicas, né? E existe também toda a questão de como essa matéria-prima é armazenada, né? Que é essa grande polêmica das dietas BARF hoje, né? Além de um modo geral, os estudos mostrarem que elas são desbalanceadas,
a maioria dos estudos que nós temos publicados, de fato, eles mostram que esses alimentos, eles são contaminados por bactérias, por fungos, né, por protozoários. Então, um petisco como o fígado, né, ou até mesmo a carne, sempre nós recomendamos que ele seja cozido. Essa é a principal recomendação. Eu já ouvi dizer alguma coisa em relação à vitamina A, se eu não me engano, em excesso no fígado. Procede? Procede. Isso acontecia muito no passado, né? Que nós observamos, talvez você tenha visto isso, né? Mas eu, por exemplo, quando era criança, eu observava muito gatos sendo manejados exclusivamente com fígado. Era a base da dieta, né? E alguns animais chegavam a desenvolver calcinose cervical e outras alterações em função da grande quantidade de alguns nutrientes que o fígado contém, que isso, inclusive, pode resultar em transtornos metabólicos, né? Então, se o fígado ele for oferecido também dentro desses 10% das calorias diárias e cozido, né, não teria problema. Perfeito. E para terminar, existe a possibilidade de ter petiscos que são completamente balanceados? E se eles são, eles poderiam, a princípio, substituir completamente a ração do animal? Sim, existe a possibilidade e existe no mercado já, né? Nós temos petiscos na forma de biscoito, né, ou cookie, né, que são completos. Então, ele poderia ser a base da alimentação. Obviamente que aí você teria que determinar, né, quantos daqueles petiscos atendem à necessidade energética diária para aquele cão ou gato, né? E aí, com base no princípio de que ele é completo para aquela fase de vida e para aquela espécie, você estaria fazendo uma boa nutrição só à base de petisco completo. Isso é possível. Legal. Perfeito. É isso aí. Obrigado, Márcio, mais uma vez, viu? E aí, gostaram da participação do Dr. Bruneto? Ele é muito bom. Espero que vocês tenham entendido melhor como que a gente deve oferecer o petisco para os pets. Comenta aqui embaixo. Como muitos de vocês sabem, eu sou fã do uso de petiscos. E na minha metodologia adestramento inteligente, eles são muito utilizados para recompensar bons comportamentos e para fazer associações positivas com determinadas situações e estímulos. Como, por exemplo, fogos de artifício. Eu quero que o cachorro associe com uma coisa boa, então eu dou um petisco. Esse foi o caso do Bob, que eu treinei para o meu programa Dr. Pet. O Bob sofria de uma ansiedade de separação severa, a ponto de não conseguir ficar sozinho nem nos cômodos da casa. Ele ficava seguindo o tutor por todos os lados, como vocês podem ver aí nas imagens. E se ele ficava sozinho em casa, ele ficava desesperado. Ele latia e tentava fugir para procurar o tutor. Então, para minimizar o sofrimento dele e ensinar que ficar sozinho também podia ser legal, a gente usou uma garrafa PET com petiscos dentro para entreter ele sempre que o tutor se afastava. Com o tempo, ele começou a gostar muito da garrafa e nem seguia mais o tutor pela casa. Depois, a gente conseguiu deixar ele tranquilo quando ele ficava sozinho em casa também, sempre direcionando a ansiedade dele para tirar os petiscos de dentro da garrafa. Muito bacana, né? Mas, mais uma vez, isso só foi possível porque a gente deixou ele no score corporal correto para ele valorizar mais os petiscos e não ficar acima do peso também. Então, se você quer dar petiscos para o seu pet, use isso com inteligência. Guarde as recompensas mais gostosas para os momentos em que você precisa que ele se comporte. E é importante também escolher o tipo de petisco que você vai dar. Proteína animal é algo extremamente palatável e pode funcionar bem em treinos de animais muito medrosos, de pets agressivos como a Lomita, ou que latiam no passeio como o Toto. Esses casos são do meu programa Taos. Em casa e para comportamentos mais simples, usar a própria ração pode funcionar muito bem, assim como legumes e frutas como chuchu e maçã. E para os cachorros que estão no peso correto, eles costumam valorizar bastante a ração.
Já nos potes de petisco que você pode deixar em lugares estratégicos da casa para você acessar rapidamente, o melhor são opções mais sequinhas, que elas não melecam a mão e também elas duram mais tempo. É importante a gente ter certeza que o petisco não vai estar estragado quando a gente precisar dele. E uma dica muito boa, principalmente se você dividir a casa com outras pessoas, é separar de manhã a quantidade de recompensas que o seu cão vai poder ganhar durante o dia, dentro do cálculo que a gente mostrou. Isso ajuda muito a gente não ultrapassar o limite do que o seu pet pode comer. É isso aí, não tem segredo. Na verdade, o maior segredo é conseguir equilibrar uma alimentação saudável com agrados oferecidos de forma inteligente e eficaz. E sempre, na dúvida, consultar um médico veterinário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que as dicas te ajudem a deixar o seu pet mais saudável e feliz. Porque todo mundo gosta de um petisquinho de vez em quando, não é?